Welcome to Brazilian Pod Class. Bem-vindo ao Brazilian Pod Class. This podcast aims at teaching Brazilian Portuguese. Este podcast tem o objetivo de ensinar o português do Brasil. Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 137, um filme brasileiro, Cidade de Deus, nível avançado. I'm Marina Gomes and this is episode number 137, a Brazilian movie, City of God, Advanced Level. Neste episódio vou ler um texto sobre o filme brasileiro Cidade de Deus e revisar o verbo ser nos modos indicativo, imperativo e subjuntivo. In this episode, I'm going to read a text about the Brazilian movie City of God and revise the verb ser in the indicative, imperative, and subjunctive moods. Cidade de Deus. Cidade de Deus, filme brasileiro dirigido por Fernando Meirelles, é baseado no romance Cidade de Deus, de autoria de Paulo Lins. O principal personagem do filme Cidade de Deus não é uma pessoa. O verdadeiro protagonista é o lugar, o conjunto habitacional Cidade de Deus entre os anos 60 e o início dos anos 80. Para contar a história deste lugar, o filme narra a vida de diversos personagens, todos vistos sob o ponto de vista do narrador, Buscapé, que é um menino pobre, preto, muito sensível e bastante amedrontado com a ideia de se tornar um bandido. Mas ele também é inteligente suficientemente para se resignar com trabalhos quase escravos. Buscapé cresceu num ambiente bastante violento. Apesar de sentir que todas as chances estavam contra ele, descobre que pode ver a vida com outros olhos, os de um artista. Acidentalmente, torna-se fotógrafo profissional, o que foi sua libertação. Buscapé não é o verdadeiro protagonista do filme. Não é o único que faz a história acontecer. Não é o único que determina os fatos principais. No entanto, é através da sua perspectiva que entendemos a humanidade existente em um mundo aparentemente condenado por uma violência infinita. O filme baseia-se em fatos reais e possui uma fotografia linda. Seu diretor, de formação publicitária, leva sua experiência para a telona, e o efeito é excelente aos olhos do espectador. A fotografia é limpa e a câmera firme. A montagem de Cidade de Deus é também maravilhosa, pois possui uma quebra de linearidade, forçando o espectador a manter total atenção aos acontecimentos e nomes. A curiosidade no elenco é que grande parte dele foi escolhido entre garotos que vivem em diversas favelas e comunidades do Rio de Janeiro e que não tinham tido qualquer contato com a atuação. Após a escolha do elenco, a produção do filme passou cerca de 4 meses em laboratório com esses atores, fazendo com que existisse uma integração entre eles, como se eles realmente se conhecessem há muito tempo e tivessem crescido juntos. Isso foi feito com a finalidade de que tudo isso fosse passado com grande maestria para a telona, convencendo o espectador do que ele estava assistindo. Cidade de Deus é, sem dúvida, um filme que merece ser visto, uma obra de arte que vale a pena ser conferida. Eis aqui mais algumas informações sobre o filme Cidade de Deus. Traduza essas frases para o português. The most shocking thing about the movie City of God A coisa mais chocante do filme Cidade de Deus is not the endemic violence of its setting,
não é a violência endêmica do cenário, but the age of the people who perpetrate it. E sim a idade das pessoas que a perpetram. The movie is about two boys growing up in a violent neighborhood of Rio de Janeiro. O filme é sobre dois meninos que crescem num bairro violento do Rio de Janeiro. They take different paths. Eles tomam caminhos diferentes. One becomes a photographer. Um vira fotógrafo. The other a drug dealer. E o outro traficante de drogas. The movie is based on a novel by Paulo Lins. O filme se baseia num romance de Paulo Lins, Who Grew Up in the City of God. Que cresceu na Cidade de Deus. He spent 8 years writing his book. Ele passou 8 anos escrevendo o livro. City of God is meticulous in its descriptions. Cidade de Deus é meticuloso em suas descrições of well-intended individuals de pessoas bem-intencionadas caught up in the waves of street crime. Presas nas ondas do crime de rua. This film is an eye-opener Este filme é uma revelação because of the real-life stories it covers. Por causa das histórias da vida real que ele trata. Authenticity rules the screen. A autenticidade impera na tela. A masterpiece worth checking out. Uma obra de arte que vale a pena ser conferida. It's the best movie ever made in Brazil. É o melhor filme já feito no Brasil. Verbo ser. Modo indicativo. Presente. Eu sou. Ele é. Nós somos. Eles são. Presente contínuo. Eu estou sendo. Ele está sendo. Nós estamos sendo. Eles estão sendo. Pretérito perfeito. Eu fui. Ele foi. Nós fomos. Eles foram. Pretérito imperfeito. Eu era. Ele era. Nós éramos. Eles eram. Pretérito mais que perfeito. Eu tinha sido. Ele tinha sido. Nós tínhamos sido. Eles tinham sido. Futuro do presente. Eu serei. Ele será. Nós seremos. Eles serão. Futuro do pretérito.
eu seria, ele seria, nós seríamos, eles seriam. Modo imperativo: se tu, seja você, sejamos nós, sejam vocês. Modo subjuntivo, presente: que eu seja, que ele seja, que nós sejamos, que eles sejam. Pretérito imperfeito: se eu fosse, se ele fosse, se nós fôssemos, se eles fossem. Futuro: quando eu for, quando ele for, quando nós formos, quando eles forem. Infinitivo pessoal: eu ser, ele ser, nós sermos, eles serem. Traduza para o português. To be or not to be, that's the question. Ser ou não ser, eis a questão. My father wanted me to be a dentist. O meu pai queria que eu fosse dentista. I'm not being realistic. Não estou sendo realista. I wonder if it's going to rain. Será que vai chover? What would be the best solution? Qual seria a melhor solução? I will feel alive while I'm free. Eu me sentirei viva enquanto for livre. When I was little, I used to read a lot. Quando eu era pequena, eu lia muito. You are being too impatient. Você está sendo impaciente demais. If I were you, I wouldn't go. Se eu fosse você, eu não iria. Be firmer with them. Seja mais firme com eles. He was my Portuguese teacher. Ele foi meu professor de português. Well, that's all for this episode. For more information on how to learn Portuguese, visit our website at www.brazilianpodclass.com, where you can find the learning guides for all the episodes. This episode was written and produced by Marina Gomes and edited by Adriano Galeno. Brazilian Podcast is copyrighted 2008.